Eu vim para a Itália, obviamente, em busca do que todo mundo acredita que venha, que é a segurança e um pouco mais de qualidade de vida. Eu tenho duas filhas e a Marcela um dia me disse uma coisa que eu carrego muito e já compartilhei com outras pessoas, que eu só ia ser parte da Itália quando eu encontrasse um emprego aqui. Isso é muito real. Foi ali que eu comecei a conversar com a Marcela, muito ansiosa, muito desesperada, porque eu me via gerenciando 18 pessoas no Brasil e na América Latina. Ao mesmo tempo, eu não conseguia fazer o meu papel principal, que era aquele de mãe, de estar com as meninas. Então, aquilo começou a me gerar uma ansiedade grande. E aí, a gente começou nosso percurso. E hoje eu trabalho numa multinacional aqui, na parte de gerenciamento de projetos. E foi uma das melhores decisões. Olá, saudade de Faz tempo que a você. gente não se fala, né? Tô esperando vocês virem como. Ah, e a gente tá se programando para ir. Espere a gente que a gente vai em bando, vai todo mundo. Então tá bom, seja bem-vinda, sejam todos Obrigada. bem-vindos. O tema da live de hoje é como ser uma mãe em carreira. Então a gente separou alguns temas para a gente ver como funciona a gestão dos filhos aqui na Itália. Então a gente separou o tema da educação, cuidado do lar, saúde da família, trabalho, começaria com trabalho, legislação e apoio do governo e outras perguntas. Então, esse é um tema muito pedido porque eu posso até dizer que uma grande parte de vocês está vindo para a Itália com filhos, né? Então, a gente pensa em preciso trabalhar. Mas enquanto eu estiver trabalhando, o que que acontece? Então, a gente vai estar falando sobre isso antes. Eu já fiz uma live com Ana, depois vocês podem assistir. Ana, se você puder te apresentar um pouco quem é você, até um pouco como é que a gente se conheceu, o percurso que a gente fez e o que você faz hoje, tipo um resumo de 3 minutos da live anterior, para o Ah, pessoal localizar um pouco. bom, eu sou Ana, eu estou na Itália fará um ano, semana que vem. É, Uau! passa muito rápido, né? Eu vim para a Itália, obviamente, em busca do que todo mundo acredita que venha, que é a segurança e um pouco mais de qualidade de vida. Eu tenho duas filhas, a Cecília tem 6 anos e a Martina tem 3. É, eu trabalho como Project Manager aqui, então eu trabalho na área de tecnologia. Essa sempre foi a minha área de atuação. Eu trouxe meu trabalho do Brasil quando eu vim e eu me deparei com uma situação muito complicada, porque ali no início eu trouxe meu trabalho, eu fazia um horário do Brasil, então geralmente eu trabalhava até a meia-noite. E as minhas filhas começaram a pedir mais a minha atenção, porque eu deixei de dar atenção. Elas estavam se adaptando, chegavam da escola, eu me trancava para trabalhar, porque eu, apesar de ser mãe, se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, se eu estou em casa, eu estou em casa, né? Isso é, é uma coisa complicada. E eu pedi um socorro. Eu já conhecia a Marcela, já flertava com a Marcela desde o Brasil, mas eu decidi que, como eu tinha trazido meu emprego, eu ia esperar um pouco. Só que a situação mudou, as minhas filhas precisavam de mim e eu precisava me encontrar aqui. E a Marcela um dia me disse uma coisa que eu carrego muito e já compartilhei com outras pessoas, que eu só ia ser parte da Itália quando eu encontrasse um emprego aqui. Isso é muito real. E foi ali que eu comecei a conversar com a Marcela, muito ansiosa, muito desesperada, porque eu me via gerenciando 18 pessoas no Brasil e na América Latina. Ao mesmo tempo, eu não conseguia fazer o meu papel principal, que era aquele de mãe, de estar com as meninas. Então, aquilo começou a me gerar uma ansiedade grande. E aí, a gente começou nosso percurso. Fizemos 7 encontros. E depois de 7, antes do último encontro, eu já tinha conseguido um emprego. E hoje eu trabalho aqui, eu trabalho numa multinacional aqui na parte de gerenciamento de projetos e foi uma das melhores decisões. Então, assim, espero poder compartilhar um pouco. Obviamente, quando a Marcela me chamou para essa live, eu disse: Marcela, eu vou contar a minha experiência. Eu não sou uma mãe perfeita, nem sou a melhor do mundo, mas obviamente posso compartilhar sim a minha experiência, o que tem acontecido comigo, como funciona com as crianças e o que eu puder responder além disso também. Podemos falar. É isso aí. Ótimo, tem um termo que Winnicott, eu acho que ele escreveu um texto muito lindo, que ele fala da mãe suficientemente boa.
Ele é muito Isso. fofinho. Aí quando você fala, "Oh, você é a mãe perfeita." Assim, porque, obviamente, que as mães, o nível de perfeição, se tem, abrindo uma parênteses e fechando, né? Um dos sentimentos muito comuns a mães é o sentimento de culpa, né? Não importa, não A mãe importa carrega uma aquilo. mochila de culpa sempre, assim. A Gente, gente nunca vai né? ser suficientemente boa, assim. E eu uso Então, muito nem o o helicoide termo. é espalhar tudo. Então, você não pode. Falou errado. Então, a gente não pode nem apontar para. É o copo meio cheio, meio vazio. Eu posso olhar para ele e achar que eu estou sendo suficientemente boa, ou achar que eu não estou sendo suficientemente boa. O copo é o mesmo. Vai depender de como eu estou olhando. Eu brinco muito que eu costumo usar o termo tá tudo bem. Hoje eu não fui a melhor, mas eu fiz o meu melhor. Tá tudo bem. Hoje eu não consegui ser 100% de um lado, do outro, tá tudo bem. Então acho que a gente precisa muito adotar o termo tá tudo bem. Nem todo dia vai ser igual, nem todo dia seu alto desempenho, seja em trabalho, seja como mãe, em qualquer coisa da vida, ele não é um fluxo contínuo. Você tem altos e baixos, e é isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem que hoje meu 100% foi 50, mas amanhã meu 100% pode ser 150. Então, é importante a gente adotar isso também para se cobrar um pouco menos, porque é um papel difícil, é o mais difícil da vida. Amei! E tá tudo E tá bem. Porque tudo bem. essas são chaves importantes, né? Porque muitas vezes a gente se cobra, e também a gente passou por isso, né? Quando você estava se preparando para ir para a Itália, eu digo você, mas é todo mundo. Sempre tem aquela sensação que eu vou ser suficientemente boa no trabalho, né? Então Sim. aqui a gente já está falando de outras áreas da vida. Vamos já começar, que a gente tem tanta coisa para falar hoje. Então, para quem está chegando agora, o tema da live de hoje é como ser uma mãe de carreira na Itália. A gente vai enfrentar diferentes temas de educação, a cuidado no lar, a trabalho. Então, como fazer a gestão de uma família? E como eu falei, Ana, você está inspirando muitas mães, é tanto que muitas delas chamam a Ana, chama a Ana. Então, você está aqui porque o pessoal pediu, né? Bora Então, a lá. mais pedida. Mais pedido. Então, a gente Já já falei, gente. avisa, a live vai ser suficientemente boa e tá tudo bem. E tá tudo bem. Ah, uma coisa importante, ó, os dedinhos, né? É, gente, é porque eu quebrei a unha na metade, mas tudo bem. Embaixo da Ana tem um pontinho de interrogação. A gente já vai começar, vocês vão colocando as dúvidas de vocês ali. Conforme a gente vai fazendo, eu já vou começar com o trabalho, já para conectar com o tema. A pergunta tá a vocês, né? Porque incluindo Uhum. o Rafael também. Como vocês conciliam? Essa é uma preocupação que o pessoal me pergunta muito. Como vocês conciliam os horários de trabalho com os horários escolares das crianças? Tem flexibilidade no trabalho para deixar, buscar, etc. Como é que, como é que é a gestão? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou dar um contexto de como funciona a escola, pelo menos a materna e a primária, para as pessoas entenderem como que a gente concilia isso, né? A Martina tem 3 anos e ela está indo para a escola materna. A escola materna funciona das 8h15, então ela pode entrar entre 8h15 e 9, e ela tem que sair entre 4 e 4h15. Esse é o horário padrão da escola. Então, você tem a opção de pré e pós-escola, que você paga para o Comune. Algumas escolas têm essa opção, então você tem que saber se o Comune, que é como se fosse a prefeitura, tem essa opção de pagar o pré e o pós-escola. Se você paga o pré, a criança pode entrar a partir das 7. Se você paga o pós, a criança pode ficar até às 6. Então, tem essa opção, né? Ajuda um pouco. Como a gente se organizou aqui? Eu saio mais cedo, então a gente acorda, arruma as crianças e eu saio ali pelas 10 para as 8 para chegar ao trabalho, porque eu não trabalho em Pinerolo, onde eu moro. Eu trabalho a uns 15 minutos de Pinerolo, chama Airasca, é uma cidade próxima. Então eu tenho que ir até lá. O Rafa fica responsável por levar. E aí depois ele vai trabalhar, ele chega às 9 no trabalho e é assim a jornada matinal. Depois, no final do dia, geralmente eu saio às 5, porque eu entrei às 8, 8 e pouquinho, eu saio às 5, e aí eu pego as crianças até às 5h30, no pós-escola. Então a gente paga o pós-escola para elas, para que elas possam ficar.
A Cecília tem um horário um pouquinho diferente. A Cecília está no primeiro ano da primária. A Cecília entra às 8h40 e sai às 4h40. Então, ela tem ali um horário um pouquinho diferente, mas também tem a opção do pré e do pós-escola. Ok. Então, a gente se organiza assim: quem leva não busca, quem busca não leva. Para tentar se organizar, Vou mas é falar, necessário ter o pré e o pós-escola. vou falar italiano, me sembra giusto. É, Deixa eu te giustissimo. fazer uma pergunta, porque se você puder Claro. responder, tá? Mas e a questão do valor, né? Só para o pessoal fazer os cálculos em casa. É claro que, gente, avisando para todo mundo, a gente está falando da realidade Piemonte, da realidade Ana, Exato. né? Então é para você ter uma ideia geral, né? Eu pago, se eu quisesse só o pré-escola, seria 26 ou pós-escola 26 para o mês inteiro. Querendo o pré e o pós-escola 32, se eu não me engano. E eu posso também pagar só os dias que eu quero deixar. Então, por exemplo, se eu decidir deixar só 3 dias na semana, eu pago só os 3 dias da semana. Eu não sei o valor de um dia, porque eu acabo pagando o mês todo. Mas não é nada absurdo, assim. É uma coisa até Gente, muito, muito normal, muito. Eu ia falar radionevo ali. É uma coisa normal. sustentável, né? É É, sim, é sustentável. possível, é Gente, possível. porque por mês, né? A gente está falando numa faixa de 26 a 32 se você faz o pré e pós. Uhum. É, porque se você for pensar que se for pagar uma babá por hora, ela vai te cobrar 10 euros a hora, mais ou menos, muito melhor. Sim, e tá na escola, né? Tem Tá. aquela segurança, etc. E é muito interessante porque, assim, a escola, ela é do estado, né? Vamos dizer assim, ela é da província. E o pré e o pós-escola é da prefeitura. É diferente. Então, ele não é gestido diretamente pela escola. Ele não é gestido, não, é gerido diretamente pela escola. Ele Um é ano de gerido, Itália, gente, um ano, né? às vezes vai falhar, gente. Ele é gerido pela prefeitura. Então, você solicita, assim como a mensa, que é o alimento, né? Que é a mensa é a refeição que eles fazem na escola. É gerido pela prefeitura, não é gerido diretamente. Então, vem uma professora externa que fica com as crianças, que faz algumas atividades. Então, eles têm algumas atividades ali extra horário que são bem legais, assim. É um Ok. trabalho interessante. Então, elas permanecem na escola e chegam uma professora. Sim. Se você puder também, já que a gente falou de valor Uhum. mensal da escola tem, porque eu sei que tem a refeição paga, tipo, o que que cobre, vamos dizer assim, o mensal, etc. Para as pessoas também se organizarem Bom, deixa eu economicamente. pensar aqui. É muito complicado falar sobre a mensa, né? Que é a refeição, porque ela está relacionada ao IZ. Ok. Se você não tiver o IZ, aqui no Piemonte, ou eu não sei se é exatamente todo o Piemonte, mas aqui em Pinerolo, você paga 5,86 a refeição por dia. O que Uhum. inclui essa refeição? Eles têm um café da manhã, geralmente é uma fruta, um iogurte, alguma coisa assim, e o almoço. Almoço completo, primo, segundo, contorno, água e uma sobremesa, geralmente fruta. Eles comem bastante. E no fim do dia, as professoras ainda pegam um pãozinho que sobra do almoço e você chega na escola, as crianças estão tudo comendo pão. Muito italiano, comendo pão. E começa em 2,25, se eu não me engano, o valor da mensa, para quem tem o IZ abaixo, que é o caso de quem chegar aqui. Geralmente você vai chegar aqui, você não vai ter um rédito, não vai ter uma renda. Então, se você fizer o IZ, você consegue ter essa redução na mensa. E obviamente que depois, quando você começa a fazer a declaração, o 730, que é igual ao imposto de renda, e aí começa a ter renda, vai aumentar. Mas ele vai de 2,25 a 5,80. É mais ou menos isso aqui. Perfeito. E você tem algum outro custo com a escola? No início do ano, eles cobram uma taxa de seguro, né? As crianças têm um seguro. E além disso, é só se for fazer um passeio, alguma coisa assim. Nada além E, disso. gente, vai É todo muito bom. mundo fazer muitos filhos e vir para Itália. Não, porque se você para pensar, a gestão
do filho no Brasil. Sim. Isso vai aumentando um pouco com os anos, né? Por exemplo, a Cecília, a escola dá os livros, então eu não tive que pagar nem os livros. Mas aqui tem um auxílio. De novo, o IZ é algo muito importante, então pesquisem um pouco sobre isso. Para quem está chegando, isso é muito importante, porque se o seu rédito é muito baixo, você tem vários bônus e coisas que te ajudam. Inclusive, tem o bônus escola, que você pode solicitar para filhos a partir da primária, e as crianças ali conseguem ter um valor do governo para poder comprar livros e coisas assim. Por quê? Crianças que chegam ali na secundária, que eu não sei como chama em português, ou mesmo já na escola superior, eles gastam ali numa média de 300 a 500 euros só de livros. Mas esse é o custo. E aí, obviamente, você pode comprar os livros usados. Tem vários artifícios que você pode usar, obviamente. Sim, Mas o mas, IZ ajuda bastante, mas assim, assim, nesse começo. é bem sustentável. Muito, Nem se porque eu compara. pagava no Brasil, para as crianças, a Martina tinha o quê? 1 ano e meio. Eu pagava R$ 3.500 por mês de escola. Aí a gente já tem um aumento de salário, né? Pois é, um upgrade, é um upgrade. Então tá. Muito obrigada por falar de valores, porque as pessoas elas precisam organizar o Sim, orçamento, né? Então eles é pensam um assim, eu tô planejamento. vindo com 2 filhos ou 2 filhas, etc. Como que eu vou fazer para? Assim, ó, tem um monte de gente aqui feliz já da vida. Alguém tava pensando em ter mais filho, agora vai. Vamos lá. Outras coisas sobre o trabalho. Você tem flexibilidade no trabalho para lidar com consultas médicas, exigências, ou dia que as crianças não estão bem? Vamos lá, eu trabalho 2 dias de home office. Essa é a minha realidade. Claro. Então, isso me ajuda muito. Eu tenho um chefe bem flexível. Ele fala muito que ele não teve ajuda com as filhas. As filhas dele já são adultas, mas ele e a mulher tiveram que fazer tudo sozinhos. Então, ele é muito flexível. O dia que eu falo assim, olha, hoje eu preciso ficar em casa, hoje eu preciso sair mais cedo para buscar as crianças. Então, tem essa flexibilidade. Falando de Itália no geral, tudo vai depender da sua carreira. Se for algo que te peça para ser presencial todo o tempo, é um pouco mais complicado. Trazendo até a experiência do Rafa, teve um dia que quem ficou doente? Acho que foi a Martina. E o Rafa teve que sair mais cedo. E não foi muito bem visto. Então, Uhum, assim, mas ele conseguiu um atestado. Isso não abona o dia, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque na Itália nós temos. Você ganha 13 horas por mês para tirar como necessidades básicas, fora 2 dias de férias por mês. Você tem 26, dá um pouquinho mais de 2 dias. Você tem 26 dias de férias corridos, mais 13 horas por mês para poder tirar para qualquer coisa que você precise. Então, assim, é uma flexibilidade. E você não precisa justificar. Eu lembro que um dia eu fui me justificar. Olha, uhum. eu precisava tirar umas horas. Me disseram, essas horas são suas e você tira quando você quiser, como você quiser. Aí todo mundo fala, nossa, o italiano é grosso. Não é, ele é Não, direto. não queria ofender. É porque para eles é tão normal. Para que você está contando a tua vida? A Exato, eu não gente não quero tá mesmo saber o aqui. que você vai fazer com isso. Eu lembro que ela ainda falou assim: se você quiser ir pra praia, se você quiser fazer alguma coisa, se você quiser uma consulta, é teu, você faz o que você quiser. É que Então isso ajuda não tem praia bastante. no Piemonte, se não, seria uma opção. Temos neve já, temos neve. Temos a neve. Então tá. Legal. Então a gente já tem possibilidades a mais também de flexibilidade. É claro que vai depender, às vezes sempre tem um chefe chato na história, mas aqui na Itália, sem dúvida nenhuma, o pessoal fica no pessoal, então não tem esse E o fato de drama. você ter isso por lei, de ter as 13 horas por lei, Tá bom. é seu. Então, se você conseguir se organizar ali, você tira uma sexta-feira. Eu conheço gente que tira uma sexta-feira todo mês. Tudo bem. Ninguém vai falar nada. A hora é dela, ela decide como tirar, né? Então, tem possibilidades. Sexta-feira é estratégico. Ou Né? segunda. As pessoas já. Ou segunda. Tá perguntando sobre qual é a carga horária de full time. Eu imagino que você trabalha full time. É, Por exemplo, são 8 horas diárias e mais 1 hora de almoço, totalizando 9 horas? Ou depende do trabalho? Ou a gente está falando 7 horas de trabalho e 1 hora de almoço? É, Porque exatamente para a gestão dos filhos, né? São oito Então, horas, como no Brasil, mais 1 hora de almoço. Então, eu entro às 8, eu saio às 5. ok. Então, são 9 horas. Ah,
9 horas. Você tem alguma experiência? Tá, eu vou ler. Você tem alguma experiência com a flexibilidade oferecida pelas empresas? Mas você já acabou Sim, de contar. né? Acho Perfeito. que entra naquilo que eu comentei. Vou subindo, tá, gente? Agora já falar um pouco de educação. Bora lá. Vamos lá. Como foi a adaptação das crianças ao sistema educacional italiano, considerando a mudança de país, que essa também é uma É preocupação a geral. maior preocupação, na verdade, né? Porque a gente vem com as crianças e óbvio que a gente tem a dificuldade da nossa adaptação, mas a gente quer que elas se adaptem rápido e, obviamente, para a gente foi muito estratégico. A gente pensou muito que ali era o momento de vir, porque as crianças ainda não tinham começado a alfabetização e seria muito mais fácil. Então, isso fez parte do nosso planejamento e tem que ser levado em consideração. Minha sugestão para quem pensa em vir, essa timeline ajuda muito. Quando a gente chegou, a Cecília foi para a escola materna, que ali, o que que é a escola materna? Já vou até adiantar uma outra coisa para as pessoas entenderem. A escola materna, ela trabalha a autonomia. Então, as crianças aprendem a botar um sapato, tirar um sapato, ir ao banheiro, limpar o xixi, pegar uma água, colorir. Eles colorem muito. Eu lembro que o Rafa falava assim: não, mas parece que a Cecília só colore na escola. Porque Vai não virar uma tinha artista aqui. essa menina. A Martina, quando a gente estava no Brasil, ela estudou numa escola bilíngue que ela tinha 2 anos, ela nem falava, ela sabia falar bye bye. Essa não é a preocupação do italiano. É a autonomia, ensinar a criança a ser independente. Eles criam um filho para o mundo. Isso é muito diferente, assim. Tem aqueles que não saem de casa? Tem. Mas, no geral, todos eles aprendem a ter essa autonomia. Então, elas aprendem a pôr um sapato, tirar um sapato, botar uma jaqueta, tirar uma jaqueta, ir ao banheiro sozinha. Parece uma coisa boba, mas ajuda muito. E aquele tempo ajudou muito a Cecília, porque ela não tinha a obrigação de aprender a ler e escrever. Ela estava ali desenhando e aprendendo italiano. Com 4 meses, a Cecília já falava bem. Tinha uma professora de sustenho na sala dela. O que é uma professora de sustenho? Até para entenderem um pouco da organização. A Cecília tinha duas professoras fixas. E quando você tem um filho que tem alguma necessidade especial, seja um autismo, alguma coisa, você faz todo um processo e o governo te disponibiliza, além de alguns auxílios de financeiros, um professor que fica com a criança dentro da sala de aula. É um professor de sustento, é o professor daquela criança. Ele acompanha tudo que aquela criança precisa, porque ele conhece todo o histórico. Como a Cecília chegou e na sala dela tinha um professor de sustento, acabou que ajudou ela também. Então, ajudou muito na adaptação. E aí, com 4 meses, o professor me chamou e falou: ela aprendeu muito bem. Ela já fala bem, ela se comunica muito bem, nem parece que ela acabou de chegar. Então, acho que foi muito estratégico e é dessa forma que funcionou. Para a Martina, um pouquinho diferente. E aí fica aqui uma dica de planejamento que eu não fiz. Apesar de eu ter me organizado muito, esse Lembra que foi a um Martina, ela tem quantos anos? Precisa anotar aqui. Eu três tô aqui no anos. computador, gente, que eu tô. Ok. A Ok, Martina então a tem 3 anos. Martina, ela Ela tem, chegou com 2. chegou com 2. E a tua outra filha, que é essa experiência que você contou com Ela 5 anos, na verdade, ela chegou tinha. com 5. Qual é o nome dela? Cecília. Cecília. Cecília, perfeito. Tá? A Cecília, com 6 anos, 5 anos na Sim. época, foi essa experiência. 4 meses já estava falando italiano. Ela tava e ela fala super bem, ela argumenta tudo. Hoje ela tá bem adaptada, o que ajudou muito agora que ela foi pra primária. Eu até conversei com a professora, falei, ela tá entendendo que agora ela vai alfabetizar. A professora falou, não tem dificuldade nenhuma. Eu leio, ela entende, ela desenha. Eu falo, bom, estamos no caminho. É pra isso que a gente veio. A Martina, a gente escutou muito, ai, porque na Itália não se paga escola, porque não sei o quê, tem creche. E realmente tem. Pinerolo tem 33 mil habitantes, tem uma creche pública. Eu cheguei em outubro, ou seja, eu cheguei no começo do ano, assim, escolar. Não tinha vaga na creche. Simplesmente não tinha. E eu falei, ok, eu preciso trabalhar. O que eu vou fazer com a Martina? E aí que vem uma coisa que eu deixo aqui até como uma dica mesmo, se organizem para ter uma reserva para pagar se você precisa colocar seu filho menor de 3 anos na escola. A partir de 3 anos,
é obrigatório um posto na escola. Então, a partir de 6, a escola é obrigatória, mas entre 3 e 6, eles vão te dar um posto. Eles vão te dar um lugar. Ok. Até 3 anos, que é a creche, que eles chamam de asilo unido, não tem obrigação. Então, eles vão te dar se tiver. E quando eu cheguei, não tinha. A dirigente, né, a responsável lá pelo Asilo Unido Comunale, me ajudou com uma lista de creches particulares e eu procurei todas, todas. Isso porque Pinerolo não é uma cidade grande, é pequena. Eu só achei uma creche que tinha vaga, só uma. E a gente pagou por um ano 550 euros por mês para Martina ir para a escola. Isso não estava no nosso planejamento inicial. Imagino que não. Não, Imagino isso que não não. estava, porque a gente sempre escutou, ai, na Itália tem creche comunal, tem mesmo, mas nem sempre é garantido que você vai conseguir uma vaga. Então, assim, compartilha essa experiência também até para que as pessoas coloquem isso na organização. Depois, quando a gente já tinha a documentação tudo correta, lembrando que a gente já veio com a cidadania, mas você tem que fazer residência e tal, o Easy. A gente conseguiu pedir um bônus do governo que ele cobria 270 euros por mês. Mas mesmo assim, eram quase 300 euros que a gente pagava ali para a Martina. Então, foi um ano pagando isso. Então, é importante compartilhar. Sim, sim. Então, resumidamente, até 3 anos, o comune, na verdade, a prefeitura ou o governo, não é obrigatório encontrar uma vaga gratuita. Não, Então, nesse caso, precisa se organizar, sabendo que tem um bônus que pode ajudar. E esse exato. valor, obviamente, depende da creche, porque são a creche privada. Exato. Exato. Aqui era tudo muito parecido, assim. Era tudo na média de 500 Uhum, euros para ficar o dia todo, né? uhum. Importante. Para ficar o dia todo. Ok, ótimo. Então, vamos lá. Eu acho que você também já respondeu, porque aqui perguntou se a escola ofereceu algum suporte. No caso da Cecília, sim, e a Martina era pequenininha e ela Sim. estava numa creche, né? É, a Martina agora que ela tá começando, né? Ela já fala um pouquinho de italiano, mas assim, é muito diferente as experiências, apesar das duas serem pequenas. A Cecília falava muito bem o português, ela teve que aprender o italiano. A Martina, ao invés, ela tá aprendendo meio que misto. Então, esses dias ela falou assim pro Rafa: Ô pai, quando que eu vou poder andar no Pullman? Que é o ônibus. Então, assim, ela às vezes ela não encontra no vocabulário dela algumas palavras em português. Esses dias ela queria brincar na sábia, que é a areia. Então, ela vai ter uma alfabetização um pouquinho diferente. Assim, a gente vai ter que alfabetizar ela, inclusive, em português também. Mas tem sido uma experiência boa e ela continua tendo continua tendo na sala dela uma professora de sustenho. Eu tive a sorte que a Martina caiu na mesma sala que era da Cecília. Então as professoras são as mesmas, eu conheço, né? Oh, Então isso facilita a minha vida também, porque elas me conhecem, sabem mais ou menos da rotina. E as amiguinhas, porque a escola, ela tem classes mistas, a materna. Então, tem classes de 3, 4 e 5 anos, tem classes que só tem 4 e 5 anos e classes que tem 3 e 4. A Martina agora, os de 5 anos saíram, ficaram só os de 3 e 4. Então, os coleguinhas da Cecília, que tinham 3 anos, agora tem 4. E a Martina chegou com 3. Então, acaba que eram os mesmos coleguinhas, os mesmos pais. Isso ajudou bastante ali na adaptação para ela, que ela já conhecia os coleguinhas, e para a gente também. ótimo. Tem alguma diferença significativa daquilo que você pode ver, porque obviamente a gente está falando da pré-alfabetização, né? Existe alguma diferença significativa na forma de ensino e na relação entre escola e família em comparação com o Brasil? Existe. A primeira coisa é que quando entra na primária, eles levam muito a sério. Semana passada, a Cecília chegou com 9 livros. Ela tá começando a alfabetização. Eu tenho uma amiga que ela tem uma filha que está no terceiro ano, né, da primária, e ela tem uma pancada de deveres no final de semana. Assim, de ficar sentada 3 horas fazendo dever. Nas
férias, apesar das férias serem longas, até respondendo que eu já vi que tem uma pergunta aqui, as férias aqui são de 3 meses. E as mães enlouquecem, porque as férias começam em junho e terminam em setembro. As crianças não ficam de férias exatamente, porque elas têm tarefas. Elas levam um livro de férias para casa que elas têm que trazer no retorno feito. Então, acho que a forma como eles lidam com o ensino é muito diferente. Relação com os pais, não sei se porque a escola é pública, não tem aquela quantidade de pais que pais chatos, né? Eu pago, eu mando na escola. Você não paga, então você não manda, basicamente. Então não tem essa relação. Eu não vejo como no Brasil eu via aquela quantidade de pais que simplesmente queriam mandar. Ah, eu mando no ensino, eu mando no professor, eu mando na escola. Não tem. É tudo muito mais leve, se eu posso dizer. Tá, voltando para aqueles 3 meses, porque eu acho que é importante que as pessoas, eu acho que os pais aqui já começam a ficar se preocupando. Como assim 3 meses de férias? O que que vocês vão, né? Vocês estavam. Como é que vocês administram? Qual é a ideia? Como geralmente os italianos fazem, né? E como vocês fizeram? Bom, primeira coisa, né? A Itália não foi feita para a mãe trabalhar. Eu trago isso e verbalizo isso todos os dias, porque a Itália só é feita para a mãe trabalhar se a mãe tiver um suporte de uma avó, é alguma coisa, de alguém. Porque não dá, assim, de verdade, ela não foi feita para você conseguir se organizar muito bem com isso. Em contrapartida, tem os ragazzi, que são como em português, a gente não tem muito no Brasil, mas seria como um acampamento de férias, vamos Uhum. dizer assim. Então você pode selecionar um acampamento de férias e você paga por semana para o seu filho. É muito caro, sinceramente. Assim, até os mais baratos vai girar aí na média para ficar um dia todo 60 euros a semana. Os mais baratos 60 a a semana. semana para cada Ok, então filho. simplesmente. Ah, claro. Para cada filho. Então lembre-se que aquilo que a Marcela falou de fazer muitos filhos, cuidado. Falei, não, porque a escola você paga de 2,50 a 5 euros por dia. Pessoal, dá para Mas aí colocar vem o 4 estate... filhos. aí vem as férias para aquilo que você economizou com a escola ser gasto ali naquele tempo. Isso é um equilíbrio. Sim, não, e assim é bem legal. Esse ano, por exemplo, a Martina, como ela estava no asilo privado, né? Ela tinha aulas, então com a Martina eu fiquei bem. A Cecília eu mandei para um Estate Ragazzi de piscina. E foi ótimo, assim. Ela adorou, e aí eles tinham várias atividades, e todos os dias que estavam quentes, eles iam para a piscina. Então, foi bem legal. Eu paguei, vou compartilhar o valor até para as pessoas terem noção, porque eu falei dos 60 é o mais barato. Eu paguei 95 por semana, mais 25, acho que foi 25 de alimentação por semana. Eu boto 130 euros a semana. Então, assim, opções e opções. O que eu pretendo fazer esse ano? Eu comecei a conversar com meu irmão, porque com o que eu paguei para o Starter Ragazzi, sendo que agora eu tenho que pagar para 2 crianças, eu pago para alguém vir. E eu vejo alguém da família. Então, tenho conversado para ver quem poderá me salvar. A minha mãe veio. Nesse ano, minha mãe ficou um mês comigo, minha mãe e meu pai. É porque Então, me fica um mês ajudaram. com a mãe. E também as férias, geralmente, vocês fazem nesse período, né? Sim, Então, ajuda. já tá com as férias pagas. Que economiza por Exato. semana. Sem contar que é isso, gente. Uma coisa importante, até unindo o trabalho e a parte escolar, todo mundo sai de férias no verão. Todo mundo. Eu tinha 3 meses de empresa e eles me falaram: Ei, quando você vai sair de férias? Você quer 30 dias? Eu falei: Não, não tenho 30 dias de férias. Tira, fica negativa. Falei: Não, quero tirar só uma semana. Só que assim, eu fiquei sem nada para fazer. Óbvio, Porque não tinha óbvio. ninguém. Porque os clientes vão para as férias. Todo Lembrando mundo. que você trabalha com consultoria. Então, é gerente de Exato. projeto com consultoria. Que vai fazer consultoria com quem? Exato. E a empresa fica vazia. Então, assim, se programem para tirar férias ali. Isso ajuda a economizar com o Starter H, até porque o que você pagaria para o Starter H se você acaba saindo de férias e aproveitar com a família, né? Mas Exato. só para dar um overview do que acontece aqui nas férias.
Exatamente. Eu acho que essa seria a parte um pouco mais complicada, eu acho, de gestão É o dos mais filhos. difícil, é o mais Porque são difícil. 3 meses. E parece que não acaba nunca. Parece que não acaba nunca. O primeiro dia de aula tinha que ser filmado. As mães estão assim, polvorosas na porta da escola para botar as crianças para dentro. Que ninguém aguenta, gente. 3 meses de criança. Ainda tá muito quente. Que eu não sei se é bom ou se é ruim. Porque você não consegue ficar com criança em casa. Você tem que arrumar coisa para fazer. Porque é muito quente, gente. Para quem tá no Brasil, é um calor que vocês não conhecem. É uma coisa muito estranha de falar, mas é um calor esquisito, úmido. E aí você tem que arrumar coisa para fazer com as crianças. Então, no primeiro dia, as mães estão desesperadas para botar as crianças para dentro. Pra elas irem para escola, para elas poderem ter férias, né? Porque foram muitos meses. Vamos lá. As crianças precisam, tipo, criança que precisa suplementar vitaminas, por exemplo, ferro, B12, precisa levar prescrição, eles dão na escola, Nada, nenhum medicamento. eles Você não. pode. Eles não dão medicamentos na escola. Eu não conheço nenhuma situação. As informações que eu tenho, pelo menos da escola, das escolas que as crianças estudaram, né? Que agora já foram 3, ninguém dá nenhum medicamento. Nenhum. E é importante dizer, porque os italianos, eles são cuidadosos. Muito. Eles não vão fazer nada que eles possam correr risco, seja o professor, seja o médico. Então, aqui as profissões, elas são bem definidas, porque assim, ó, vamos lembrar, tudo aquilo que você faz de errado é responsabilidade tua como profissional. Uhum. Então, tudo aquilo que os italianos podem evitar para não assumir responsabilidades, eles vão fazer. Então, eu É acho que verdade. essa lógica também está se aplicando na E escola. não É só claro, isso, vamos. né? Eles não utilizam a quantidade de medicamento que a gente utiliza. Não tem. Para você conseguir dar um ibuprofeno para criança, é uma coisa. Você tem que ir no médico, ele vai te dar uma receita. E assim mesmo, eles não dão remédio. Então é uma coisa que a gente acaba desconstruindo aqui. Eles realmente acreditam que o corpo se cura. De verdade, assim. Eles acreditam que o corpo se cura. Para conseguir um remédio, teve uma vez que as meninas estavam bem doentes, assim, febril. A Martina, inclusive, a escola mandou ela para casa, importante. Ela teve que ficar 48 horas sem ir na escola, porque você tem que assinar um termo que não vai mandar a criança para a escola. Para começar. Levei ela na pediatra, ela com febre. A pediatra fez um exame com tipo um swab, igual aquele de Covid, na garganta, para ter certeza que tinha bactéria, para ver se ela daria ou não um antibiótico. No Brasil é tipo assim, você chega e fala assim, ela tá com febre, toma um antibiótico. E a doutora não deu o antibiótico para ela. Disse que se ela não melhorasse em 3 ou 4 dias era para voltar, que aí ela daria um antibiótico. Não deu. Então, não Não. tem a E a quantidade de Martina medicamento. melhorou, eu Melhorou. imagino. E aí a gente aprende também que o corpo cura, assim, óbvio, né? Que a gente desespera porque a gente não está adaptado a isso. Tem A gente, níveis qualquer e coisa, dá níveis, um né? remédio. Ela fez uma avaliação e falou: vamos esperar, não tem uma necessidade de agir, Exato. né? Então é muito diferente. Então, por isso também que eles não dão remédio na escola. Se você quiser dar, você dá antes ou depois. Dá para se organizar. Ok, eu acho que essa coisa do horário, criança, escola, a gente já falou. Uhum. Deixa eu falar um pouco dos bônus, depois a gente vai no dia a dia. Os bônus. Legislação e apoio. O governo italiano oferece algum tipo de suporte, apoio, incentivo, para famílias com filhos em idade escolar? Bom, vamos lá. Se você tem a cidadania, para começar, você tem direito ao assento único, né? Que é um bônus que o governo dá. Lembrando que isso está relacionado ao seu easy, ao seu rédito, né? Ao seu poder econômico. E aí tem esse bônus que as crianças recebem até 18 ou 21 anos. Agora eu não vou me lembrar com certeza. Então, esse é o primeiro bônus. É, a escola dá o bônus, você tem a diferença de valor da mensa, que não é um bônus, mas é uma ajuda. Um desconto? Exato. Você tem o bônus escolar, né, para comprar as coisas escolares. Isso não entra mochila, por exemplo.
bolsinha, não. Para comprar cadernos, lápis, essas coisas. É, eles não ajudam com o Stater Ragazzi, então, importante, não tem auxílio do governo para isso. Às vezes as igrejas fazem algum desconto com base no Easy, mas é porque muitos Stater Ragazzi mais baratos estão relacionados à igreja. É, acho que só. Perfeito. Acho que só, que eu me lembro agora, né? Hum, mas eu acho que também você já respondeu. Eu acho que também já respondeu. Tipo, se existem políticas trabalhistas na Itália que garantem flexibilidade para os pais com crianças. Você falou das 13 horas, né? Sim. Tá, eu acho que as férias você já falou. Ah, você também já falou menos de 3 anos da creche. Então vamos para a parte de cuidados. Cuidado do lar, saúde e família. Como vocês organizam as tarefas domésticas? Porque, né, trabalhando os dois com duas filhas, como vocês organizam as tarefas? Ideias. Então aqui é ideias mesmo. Como você organiza as tarefas domésticas, como limpeza, preparo das refeições, compras, né? Considerando, né, os dois full-time. Bom, geralmente eu faço compras no final de semana. Sábado de manhã ou domingo de manhã é dia da faxina, então as crianças já sabem que a gente não fará nada antes de fazer a organização da casa. E aí elas têm a obrigação de arrumar o quarto delas. Então na semana eu não fico bitolada. Tem dia que tem sapatos bagunçados, ó, eu falo, bota a roupa no cesto de roupa, mas eu não fico. Porque, assim, gente, eu funciono muito em cada papel. Então, dia de semana eu tô trabalhando. Eu chego cansada, a gente faz uma janta. Geralmente, elas gostam, agora que começa o frio, elas gostam muito de sopa. Se não, eu faço um arroz, um feijão e ali faço um ovo um dia, um frango outro, uma coisa assim, com uma verdura. Até porque elas comem bem no almoço. É Elas verdade. comem muito bem. Então, assim, não faço muitas coisas. E a casa a gente organiza no final de semana. Nós saímos todos para fazer compra, é um caos generalizado, porque a gente dá um carrinho para cada uma, a gente tenta envolver elas na tarefa. Gente, a gente aqui é sozinho, então eu falo assim, tudo isso só funciona porque a gente trabalha junto, obviamente. O Rafa é um pai incrível, ele sem ele seria impossível. Eu brinco que ele é muito melhor do que eu, inclusive no papel paterno-materno. Mas também, assim, para o dia que eu tenho que pedir um socorro, eu tenho uma amiga que é a minha família aqui. A gente brinca que é a família que a gente escolhe. A gente tem alguns amigos que se ajudam muito. A gente tem um grupo de mães brasileiras que sempre tá dando uma dica para outra, ajuda numa coisa na outra. Mas eu tenho uma em especial que é a Simone. Simone é minha parceira, assim, tipo, amiga, hoje você pode buscar a Cecília na escola? Eu não consigo chegar. Hoje eu preciso de uma ajuda. Então, assim, ela é a tia Simone, é ela que tem todas as délegas, né? Todas as autorizações para tirar as crianças da escola quando eu não tô. E aí, a minha dica, assim, até para completar, eu sei que tá um pouco fora do contexto que a gente tava falando, mas até para conectar, tenham um suporte. A gente tem que escolher uma família aqui. A gente tem que ter amigos e alguém para ajudar a gente. Não dá Ó, para fazer sozinho, Simone! tá? Aí, a Simone tá Simone aí tá ali, levantando a ó. mãozinha. Tá Ela, vendo? inclusive, tá na live. Tenha uma Simone e um Rafa na sua vida, gente. Assim, a decisão de migrar, ela não pode ser solitária. O parceiro tem que estar junto e tem um preço. A gente tá sozinho. Então, fazer uma amizade, ter alguém que ajuda a gente é sensacional. Simone é minha amiga irmã, assim, é aquela que aqui me ajuda e me salva em várias coisas, assim como eu salvo ela, e a gente sempre se salva também entre outras amigas, mas faz parte disso, é dessa organização. Então, o dia que eu preciso ir num mercado, não consigo, eu faço, amiga, hoje eu posso deixar a Cecília aí, que aí eu vou com menos uma. Então, acho que a organização diária ela acontece assim, eu faço janta, as crianças não almoçam em casa, a gente também não almoça em casa, e aquela janta fica 2 dias ali, e a gente almoça, a gente janta, às vezes eu faço uma carne diferente. A gente não é de muita frescura, então isso também ajuda, não Ah, preciso fazer uma comida nova todo dia. pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, gente, pra que isso? E você tá me lembrando uma coisa que eu vejo muito aqui, comportamento das mães italianas. Elas se ajudam. Sim, Então, por exemplo, porque as crianças
elas vão crescer, daqui a pouco elas vão fazer esporte, aí tem balé, aí tem, sei lá, futebol, um monte de coisa. E eu vejo que elas se ajudam. Então, um dia uma pega duas ou três, no outro sou eu que pego duas ou três. Então, dentro da própria escola, eu vejo que elas acabam criando amizade, se ajudando. Você percebeu isso, sentiu isso? Sim, inclusive é interessante porque as crianças vão crescendo juntas, né? A Cecília trouxe agora com ela para a escola, na mesma turma, duas amigas da outra escola. Então, a gente, como mãe, se conhece, a gente se suporta, a gente conversa. E eu sei que se um dia eu precisar levantar a mão, aquela é uma mãe que vai me ajudar, porque a gente se conhece, se conecta. Eu até escutei esses dias alguém falando: ah, mas eles fazem um grupo fechado, e aí quem chega não tem direito a entrar, fica meio excluído. Eu não concordo muito com esse tema. A gente chegou, a gente decidiu fazer isso para o trabalho, para as crianças, eu acho que é doutrinar. Porque a gente decidiu vir fazer parte desse mundo. A gente decidiu entrar no país deles. Então a gente tem que tentar se relacionar. Não vai ser com todo mundo, mas a gente precisa viver essa vida que a gente decidiu ter. Então, assim, eu faço isso com as meninas para que elas façam parte. Então, se tem um aniversário, eu levo. Às vezes Isso. eu vou excluída, sabe? Tipo, eu sou a pessoa ali que tento me envolver e tal, mas muitas vezes eu fico sentadinha ali no cantinho. No começo, então, eu ficava muito sentada no canto. Mas eu preciso que elas façam parte dessa vida que a gente decidiu ter. Então, isso vai muito do comportamento que a gente vai ter para que elas consigam ou não ser envolvidas no dia a dia da vida italiana. Sim, sim. E obviamente você é uma mãe que trabalha. Então, geralmente, porque eu vejo elas aqui, eu vejo como, eu vejo. Então, o que acontece? Muitas delas vão para a escola, depois voltam, tomam um cafezinho. Então, obviamente, Exato. isso acaba criando, deixando mais fácil essa interação. Você tem que correr. Então, Vão pro obviamente, parquinho. Então, assim, elas se encontram parquinho mesmo. clássico, o parquinho é Porque clássico. aqui em Penerolo toda escola tem um parquinho próximo. Então, elas sempre vão depois da escola. Então, são formas de você conseguir ir relacionando. Perfeito. Perguntaram, ok. E as reuniões da escola? Tipo, tem reunião, é durante o horário de trabalho? Como que faz? Geralmente elas acontecem depois do horário de trabalho. Elas começam, Ótimo. obviamente, elas começam 5 horas. Nossa, não é tão depois do horário de trabalho, mas óbvio que dá para você Não pegar meia é? hora, se organizar. Não é tipo 2 horas da tarde, né? Então, dá para se organizar, eles avisam bem antes, não é nada muito complicado de organizar, não. Se você perde, geralmente tem uma pessoa na turma que é a que faz a comunicação entre as professoras e os pais, e ela também faz um resumo ali num grupo. Geralmente tem um grupo de WhatsApp, sem muitas polêmicas, não tem polêmicas nos grupos, isso é importante. Mas tem ali para você conseguir ter um contato com a escola. Então funciona bem. Perfeito. Gente, eu tô aqui de olho no computador, porque eu estou com a lista de perguntas que me enviaram, para É não uma perder lista, nenhuma. hein, gente? É uma lista. Ah, Lisa, já está terminando. E com relação ao acesso aos serviços de saúde para as crianças, como são os médicos pediatras, especialistas? Você conseguiu encontrar facilmente? Como são eles? Bom, eu vou tentar explicar um pouquinho de como que é a chegada para vocês entenderem um pouco, né? Porque eu tinha muitas dúvidas sobre isso. Quando você chega, ou você vem reconhecer a cidadania, ou você já tem a cidadania e só precisa fazer a residência. Vou tentar contar a minha história. Nós já tínhamos, né? Meu marido e a Cecília já tinha a cidadania, a Martina ainda não, porque ela nasceu depois do processo judicial. Então, nós tivemos que fazer o reconhecimento dela aqui. Mas você chega, você precisa ir ao Comune e dizer: olha, eu estou morando nessa casa, preciso fazer minha residência. Então, você vai entregar um monte de documento e não entra aqui detalhes, é só para vocês entenderem. Depois que você faz essa entrega dos documentos ali, que você sai com a retivulta da residência e espera o vigile passar, aquele vigile que todo mundo conhece essa história, você já pode pedir sua tessera sanitária. Quando você vai solicitar a tessera, e aí é de comune para comune, porque alguns pedem que você tenha primeiro a carta de identidade para solicitar, outros não. Aqui você consegue com a retivulta. Só para deixar isso claro, porque senão alguém pode não ter conseguido e Ah, dizer só uma coisa, a gente usa a Retevuta, que eu também uso, mas é o recibo, é o recibo, obrigada. comprovante que você deu entrada
Na tua residência, o que que é Exato. residência? Só para avisar, aqui na Itália é tudo controlado. Então, quando eu vim aqui em Como, fui na prefeitura, avisei, olha, eu vivo nesse lugar, mostrei os documentos comprovando que realmente eu vivo aqui, mas eles às vezes acreditam, às vezes não. Aí, o que que... Nunca acredito, tô brincando. Daí, o que acontece? Tem que vir aqui o guardinha verificar o apartamento, se o apartamento é coerente com o número de pessoas no Estatuto de Família. Então, no caso da Ana, é ela, o Rafael, duas filhas e dois cachorros. Não dá para morar num monolocale. Eles não Não dá para deixariam. trabalhar. Então, o que acontece? Enquanto, né, o guardinha não passa para ver, então eles dão o recibo, né? Então, esse recibo é aquilo que a gente chama de retivuta. Significa dizer, você deu entrada na residência e daí você, nesse caso, com esse recibo, ela conseguiu é, fazer aí, pedir, Os fazer. cartões Pode de continuar. saúde, que seriam os cartões do SUS, vamos dizer assim. Quando você vai solicitar, eles já te dão uma lista médica. Por quê? Toda pessoa adulta tem um médico de família, que é aquele que te acompanha a vida inteira, ou pelo menos até ele morrer, né? Mas que tem todo o seu histórico e que vai te acompanhar ali pelo percurso da vida. E também o pediatra. Então, as crianças ganham um pediatra de família, se podemos dizer assim, que é aquela pessoa que vai acompanhar eles até a idade da adolescência, quando eles terão o seu médico de família. Então, esse pediatra é fixo. Você não vai precisar ficar marcando com um pediatra, com outro. Não, você tem o seu pediatra. Inclusive, a minha na rua de baixo é ótimo. E aí, toda vez que você precisa de algo, primeiro a criança vai passar com o pediatra, ou nós passaremos com o médico de família, para depois ir a um especialista. Então, tem um processo. Todo o seu histórico vai ficar ali. Então, você tem um médico que é o seu médico de confiança, vamos dizer assim. Funciona mais ou menos assim. A parte de vacinação também não é, nem é com pediatra, o ASLA, né, que seria o sistema de saúde, ele faz o controle. Então, quando você chega, você tem que trazer a carteira de vacinação, você entrega, eles vão organizar a carteira com aquilo que eles conhecem de vacinação aqui da Itália. Se falta alguma coisa, eles te ligam. Se está na época de tomar alguma vacina, eles te ligam. Então, eles fazem um controle. É bem interessante, inclusive. Eu achei bem controlado essa parte. Sim, eles Então, mais ou menos para controlam, inclusive na escola. na escola. Né? Sim. Se você não levar a criança, quer saber por quê? Então, assim, não é que faça o que. Não, a criança tem um cuidado com a criança, a gente pode dizer assim, né? Tem um controle. A criança, a Itália tem um déficit, tem um calo, como eles chamam, de nascimento. Então, as crianças, elas são muito bem A cuidadas. gente tem que cuidar das crianças que tem, porque elas vão ser o futuro da manhã e tem poucas. Então, agora tem menos de... Sim, É 1,2 da última vez que eu vi. 1,2, acho que eu um vi, ponto alguma coisa dois assim. por De mulher. filhos. Então, Uhum. eles têm esse cuidado. Então, se a criança falta muito, se o pai atrasa para buscar, eles mandam a dirigente ligar. Se vê que não tá indo, acho que chega até um ponto que o vigília, o carabinieri Sim. deve vir na sua A casa. a Não, assistente social. assistente social. A assistente social vem. E dependendo da situação, coisa ainda complica. É. Então, assim, você pode. Não é o nosso caso aqui, que eu não quero assustar as pessoas. Mas, assim, se tem algum sinal de maltratamento ou a criança não está frequentando, o governo italiano não deixa. Tipo, uma criança vai cuidar dela. Hum. Então, isso é importante. Ana, eu terminei. Eu vou precisar terminar na hora, porque logo depois eu tenho uma cliente. Atendimento de urgência. Não todos os dias eu trabalho até tarde assim. Você tem alguma coisa que a gente ainda não falou, que você, Marcela, eu preciso dizer isso, eu preciso dessa dica, e que pode ser inclusive uma dica, como você falou, e tá tudo bem, né? Quem perdeu o início da live, a Ana falou uma coisa muito interessante, né? Às vezes é porque a gente está falando de carreira, de vários papéis sociais, né? E às vezes manter o equilíbrio de tudo é, é o que dá. Então ela sempre diz para ela mesma: eu fiz o que pude, tá tudo bem, tá todo mundo feliz, todo mundo colabora. Vamos Bem todo isso. mundo comprar, fazer compras, né? Então você tem alguma uma dica ou alguma coisa que você queira complementar?
Eu vou dar 2 pontos importantes. Crianças até 12 anos não podem ir para a escola sozinha, então tenham isso em mente. Vocês precisam se organizar para criança, para levar a criança, ou para. Aqui tem um sistema de que eles chamam de pé de bus, que você deixa a criança num ponto e a criança vai a pé com algumas pessoas que geralmente são do comune. Então, crianças até 12 anos não podem ir para a escola sozinha. Para tirar a criança da escola, tem que ter a autorização, e não é autorização no dia, tem que estar escrito. Depois dos 12 anos, você tem que autorizar que a criança possa sair sozinha. Então, de novo, essa proteção à criança é importante. Minha dica é se organizem, porque sim, a gente vem para ter uma vida melhor, a gente sabe que o mais importante é que elas se adaptem, porque a gente vai se organizar para que elas se adaptem, mas elas precisam fazer parte. E eu acho que, Marcela, teriam muitas coisas para dizer. Eu vi que tem uma pergunta da Tássia aqui. A minha segunda filha não tinha ainda a cidadania. Eu trouxe todos os documentos. O Comune reconheceu ali. Demorou um pouquinho, mas o Comune reconheceu. A primeira tessera dela saiu como brasileira. E depois a segunda já saiu como italiana e não tem mais vigência, né? Ela não vence. Eu acho que é isso, gente. Assim, eu poderia contar muita coisa, eu acho, Marcela, que inclusive você precisa fazer um podcast. Marcela pode. Eu acho que Também. Marcela pode, Marcela pode. pode. Marcela pode. Porque eu acho que tem muitos temas que a gente poderia abordar, tem Sim. muitas coisas que a gente poderia contar, né? Eu tô sempre ali, gente. Quem precisar também, tá aí meu Instagram, pode perguntar. Às vezes eu demoro, porque eu sou uma blogueira falida, gente. Eu não sou boa. Olha, esse é um papel que eu tentei, mas eu não sou boa nesse, então. Eu fico Assim, bem gente, ali. a gente acabou de falar que ela é uma mãe, né, ex-carreira. Então, assim, a gente responde o que dá e quando dá. Mas Com eu muita respondo. paciência, eu vou salvar a live, né? Vocês também podem deixar as perguntas lá embaixo. Uma coisa importante. Gente, a gente tá, né? A Ana dedicou o tempo, eu também, para a gente trazer um tema que eu acho que é muito importante, muito relevante. Então, você viu a live, assistindo agora, assistindo depois, dê um like lá, deixe um emoji. Por quê? A gente tá, né, no Instagram. Então, se não tem engajamento, ela não vai entregar. Então, você recebeu esse conteúdo que você estava aqui, você foi avisado. Mas compartilhe com as pessoas, marque as pessoas, só você deixar o teu like já vai ajudar na entrega, tá? Por favor, engajem, gente. E tragam outros temas, porque eu tô aqui, viu, Marcela? Quando você quiser conversar, eu gosto mesmo. Exatamente. Não, Eu tô exatamente, ali. porque eu acho que dá para explorar muita coisa. É claro que a gente foi Tem. bem no geral. Inclusive, eu gostaria de agradecer publicamente a Ale, que ela, né, vou dizer que ela ajudou, mas ela praticamente ela botou ali todas as dúvidas, que foi maravilhosa. É isso. Então, um beijão para vocês. Vou salvar agora. Ana, novamente, muito obrigada. Imagina, 400 milhões de coisas para fazer. Ela falou, Não. vamos ajudar. E tenho certeza que você está ajudando porque eles me perguntam muito sobre isso. É aquela coisa, é o que eu gostaria de ter escutado quando eu tava Isso, vindo. Algumas coisas isso. faltavam, eu não conseguia encontrar. E tem vários outros temas que eu tive muita dificuldade, porque todo mundo imigra sozinho, é lindo. Mas imigrar com filhos tem todos obstáculos possíveis. Então, eu ficava mães com filhos e não sei o quê. Eu não encontrava muita coisa. Eu tive bastante dificuldade. Então, acho que eu quis compartilhar aqui um pouco daquilo que realmente eu não tive. E assim, eu tenho muito isso. Contem comigo para compartilhar coisas que possam agregar no dia. E assim, eu queria deixar aqui obrigada por ter me convidado. Obrigada, gente, por ter assistido. Queria deixar um agradecimento ao meu marido, né? Porque nada disso seria possível se ele não estivesse aqui do lado, segurando as crianças ali no quarto. Importante. E Só também deixar estariam aqui aqui com a mais gente. um obrigado Eu tenho coisa para para. acrescentar, né? As crianças e a mim. E um obrigado também à Simone, eu já falei, mas, cara, muito disso não seria possível se ela não estivesse ali, se ela não fosse um apoio, se eu não soubesse que eu podia contar com ela num dia que deu uma reunião, que deu uma chuva. Então, assim, acho que a gente precisa ter amigos, gente. É uma A gente rede. precisa ter amigos. Não dá para É a fazer tudo rede de apoio. sozinha. É a É rede rede de que a gente apoio. cria. E é isso, gente. Tô aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem, manda mensagem e a gente responde aí. Muito obrigada, Ana, Obrigada a novamente. você. Beijão. Vou Tchau. salvar aqui e vou botar você como collab. Combinado. Até logo, gente. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Ou boa tchau. tarde, né? Tchau. Tchau.